na trilha das cabacinhas. O Japa Retro hoje vai trazer mais uma personagem aqui da vida real, né? Uma protagonista japaratubense, uma pessoa que faz história, não só com as cabacinhas, mas também na cultura. Ela que foi envolvida com várias coisas aqui na nossa cidade, né? Com folclore, as famílias dela estão ligadas ao maracatu, ela também ligada à taieira e a outros grupos que ela vai nos contar. Mas a chuva, todo mundo quer brincar, de correr e se molhar. Ninguém tem culpa pela estrada de Sapucaia, pro sítio Maturi, a paisagem que repara se escancara num coqueiral. No meio das mangabeiras, cajueiros e jaqueiras, o vale que enxergas também chega a Japaratuba. Terra de linhas brancas, zela pelo nosso nome, guerreiro da liberdade e ao folclore desse povo. Bendito seja o exemplo, assim como a água é pura, benedito é o seu santo, protetor de Japaratuba. Opa, zapa, 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 zapa. Estou aqui hoje com Dona Rosália, né? Uma das mais antigas fazedoras de cabacinha da cidade de Japaratuba. Ela vai contar um pouco da história dela de vida, né? Não é só a história dela com as cabacinhas. Mas até chegar às cabacinhas a gente vai conhecer um pouco da história dela, né? Dona Rosália, a senhora, como é o nome da senhora completo? Maria Rosália Silva Santos. A senhora nasceu aqui na cidade de Japaratuba ou chegou aqui depois? Nasci aqui onde é agora Calçadão. Ali no Calçadão, que o pessoal chamava de Rua do Jatobá, Isso, antigamente. Então a senhora viu muito pé de Jatobá, né, ali, né? A amendeiro e o oitizeiro que tinha ali. Oitizeiro, essas amendeiras, o Jatobá, que ficou famoso, né? Deu até nome à rua, né? Mas a senhora lembra assim, os pais da senhora também nasceram aqui na cidade ou eles chegaram aqui depois? Não, meus pais não eram daqui não. Depois que casaram, que vieram morar aqui. Mas eram de qual cidade, assim, a senhora lembra? O meu pai era lá, a mãe dele e o pai dele era na usina Solidade, o Saquinho, né? Aí no Saquinho, na usina Soledade. Trabalhava lá e morava lá também, e né? minha mãe lá pro lado de Carmópolis. Certo, bem perto ali, né? A usina ali pertinho. Seu pai, a senhora lembra do que ele fazia lá na usina Soledade? Não, ele trabalhava no canavial, cortava cana. Na parte bem de produção mesmo, de cortar cana. Lá. E moravam lá. A senhora chegou a morar lá na usina? Não. Já nasceu Depois aqui. que ele casou, aí veio para aqui. Ele contou se a senhora nasceu aí no hospital? Ele não contou nasci isso? Em casa. Nasceu em casa mesmo, não tinha ainda essa coisa de maternidade sofisticada. Né? Então quer dizer que a senhora nasceu ali na rua do Jatobá, né? E desde pequena a senhora já tinha festa de cabacinha aqui, a senhora lembra? A senhora Quando eu pequenininha? entendi por gente, já tinha, né? Só que não era nesse modelo. Era de outra forma a festa em si, né? Houve muitas mudanças. A festa era muito. Tinha as cabacinhas, agora botava perfume na água que a gente ia botar ela dentro. Na sua época já colocava perfume na água? Eu criança era, depois acabou. Como criança, né? A senhora para vender não fez esse formato de perfumar. Mas quando a senhora era criança ainda alcançou. Eu alcancei ainda. Colocando perfume. Dentro da água que a gente ia botar a cabacinha. Colocava na água toda, completa, e ia enchendo as cabacinhas. Não, colocava que nem tá aí a vasilha aí. Certo. Botava água para botar as cabacinhas e botava o perfume dentro. Ia enchendo as cabacinhas cá e colocando lá. Sei, já ficava perfumada. Era. Né? Então a senhora alcançou um tempo muito lá para trás. Né? A senhora pode dizer a idade da senhora? Hoje, atualmente? Domingo eu fiz 81 anos. 81 anos. Agora dia 7. Então, vamos dizer assim, há mais de 70 e poucos anos que a senhora conhece a festa de Japaratuba, da Festa de Reis. Agora eu comecei a fazer, eu tinha 14 anos. Quando a senhora começou a fazer essas cabacinhas, a senhora aprendeu com alguém ou a senhora Não, eu vendo as pessoas? Fazendo, era. Quem fazia nessa época? Nessa época tinha muita gente lá pro pé da ladeira, a mãe de comadre Helena mesmo. Dona Zezé de Seu Nia ali embaixo fazia. Sei. Outras mulheres que tinha lá para Mirinduba, tudo fazia. Só que não era assim, era com lâmpada.
A senhora ainda alcançou esse tempo com lâmpada. Fazia 2 bandas na lâmpada, 2 E bandinhas. fazia emenda. Molhando, depois fazia emenda, depois passava a pena para colar, furava para depois botar água para... Demorava mais a produção, né? Era Porque fazia uma parte, fazia a outra, colava as duas, furava. Demorava muito. Demorava Quando inventaram com as cabaças, nem foi que a produção foi mais rápida, né? Essa eu estava com 16 anos, eu fui para Carmópolis. Aí tinha um moço lá, que ele morou aqui no pé da ladeira. Depois ele foi embora para lá. A minha tia, irmã da minha mãe, morava frente com ele. Aí ele estava com um pedacinho de tábua assim, ó, quadradinho, riscando, e depois começou cortando, tirando os pedacinhos, e eu na frente da casa, assim, na sombra, olhando. Eu perguntei a ele, o senhor vai fazer o que daí? Ele disse, uma forma de cabacinha. Nesse pau, sim. Eu digo, quando a gente fizer o dia todinho, quando for de tarde, não aguenta a mão, porque esse pau molhado pesa. Para estar botando e abrindo toda hora. Ele disse, mas para fazer uma maneira mais rápida, para tirar ela já feita, só deixar o buraquinho de colocar água. E ele fez. A senhora aprendeu nesse modelo? E eu vendo, eu disse assim, o senhor está fazendo na madeira e eu vou fazer com cumbuco, que meu pai atirava de Bacamarte. Ele era do batalhão, da mesma usina. Aí ele tinha aquelas cabaças, né? Tinha a grande que era para botar pova, né? Sei. Eu disse, eu vou fazer pequena. Mas não achei as cabaças. Aí a gente fazia de maracujá verde, fazia de genipapo, cortava, mamão, tirava as coisas de dentro e começava a fazer. Tem gente que fazia também com goiaba verde, mas dá muito trabalho, ruim, né? E essas formas também, elas murcham logo, né, dona Rosália? Essas de fruta, né? Aí depois eu fiquei noiva. O meu noivo trabalhava aqui na prefeitura e ele ia para o Badajó, numa máquina que tinha aqui do povo, de roçar a terra do povo lá para plantar roça. Quando ele veio, ele trouxe uma roda assim, de cabacinha pequenininha assim, aí ele disse, é dessa que eu vou fazer. Aí eu serrei o pescoço, depois serrei ela, tirei os caroços todos de dentro, botei de molho. Quando estava mole, eu rapei um pouco com a colher, aí botei para enxugar. Mas, dona Rosália, de onde surgiu a ideia, por exemplo, de colocar ela de molho? Porque ela tinha que colocar do mesmo naquela pele que tem com o caroço dentro, não sai. Depois dela seca, ela não sai, só sai se... Ela gruda, na parafina gruda ali, né? Então, quem trouxe para Japaratuba o cumbuco foi a senhora? Nesse modelo para fazer fui eu. Eu estava com 16 anos, no 17 eu me casei. Aí ele trouxe do Badajó, eu fiz, botei para enxugar. Quando enxugou tudinho, eu peguei um pedaço de lixa de madeira, eu lixei ela toda por dentro. E depois eu botei de molho de novo, para ver. Aí não ficou bem, eu não achei que ficou bem lisinha, né? Eu botei para enxugar outra vez. Então, dona Rosália, antes de ter essa cabacinha nesse formato de cabaça, fazia de outros modelos. A senhora alcançou vendendo, a senhora brincando, antes de a senhora começar a vender, nesses outros modelos, existia lá na praça, na venda? Ou começou a venda com esse modelo de cabacinha Começou mesmo? mais com esse, porque era muito difícil fazer as 2 bandas para colar. E era, né? Mas a senhora, assim, alcançou nenhum tempo que teve, assim, só do outro modelo antes desse, lá em cima, para vender? Não. Na festa, assim, Não de Santos alcancei, não. Reis? Se teve, era muito tarde, porque o meu pai mandava a gente ir para a festa e ele dizia 9 horas todo mundo tem que estar em casa. E 9 horas a gente tinha que chegar. Porque naquela época não era que nem hoje, né? Que todo mundo tinha um relógio, tinha uma coisa e tudo. A gente perguntava outro, que hora é essa, Pra não que hora é essa? atrasar, né? Porque senão que eu não Quando estava comia. em cima das 9 horas, nós, olha, caía fora. Só era descer ali, que vendia ali da esquina de Chico Correia, para lá, para onde é ali aquele mercadinho Maia, que era de Manuel Maia. A gente vendia ali naquele lado. A festa, na verdade, era na Praça da Feira, Era né? tudo, Ali brinquedo e tudo ali. Tudo na Praça da Feira. Tinha os barcos, né? Que chegava primeiro. Tinha barco de João Batista Isso. e tinha barco de Paulo- Sabino. no final de Sabino.
Os barcos eram uma atração muito esperada também, já. Aqueles Tinha barcos. Né? onda e tinha trivali. A onda, né, que era famosa, né? O Trivali eu não lembro, assim, o que era, mas a onda eu ainda É lembro. que nele diz carrossel, né? Tem aqueles cavalinhos. Sei. É aquele tipo ali. Porque a onda era em cima apenas, ela vai subiam lá sobe e descia a desce, outra, rodando e subindo e descendo assim, de madeira mesmo, bem rústico mesmo, de madeira. E, dona Rosália, quando a senhora começou a vender cabacinha, foi por influência de quem, assim? Assim, para uma pessoa que chegou, a senhora por conta própria? Por mim mesmo, que eu comecei a brincar e depois eu digo, eu vou fazer, foi quando eu descobri assim, né? Aí apareceu umas bacias que tinha antigamente de zinco, assim, desse tamanho. Eu já estava casada. Aí eu comprei uma bacia daquela e fiz, que não tinha esses baldes. Eu fiz e levei ela cheia para a praça. Quando eu arriei lá na praça, 6 horas da noite. Na primeira vez que a senhora foi, a senhora já vendeu bem? A primeira vez que eu cheguei, quando eu arriei, o povo que viu que era diferente, aí todo mundo arrodeou e só parou de sair gente quando eu terminei de vender a última. Aí a senhora se animou, pegou uma renda boa no primeiro dia, Aí, só mas pega. naquele tempo era de tostão, Era bem baratinho. era baratinho. Aí eu vim para casa, no outro dia eu fiz de novo, aí fui vender outra vez. Quando cheguei lá, vendi e a senhora ensina de ensino, que Deus deixou o mundo, foi para nós todos viver. Aí fui ensinando, alguém vinha para aqui para ensinar. Eu morava ali na Rua dos Quadros. Ainda lá na Rua dos Quadros. Era. Rua Aonde dos Ariana- Quadros, para quem não sabe, Jadson, é a rua João de Deus. João de Deus, que vai descendo a Getúlio Vargas, que agora é o calçadão, né? Ali no meio, Onde é o correio, a esquina do correio. a esquina do Correio ali, aquela rua ali era chamada antigamente de Rua dos Quadros, né? Para os mais novos aí que não sabem, né? Logo, a primeira casa, na segunda, encostada no muro do correio, eu morava. Ali perto de Zé Ulisses, de Zé Soares. É, né? quase Ali de perto, frente, de frente às- de frente o Pô, beco. é onde a sua Ariana. a Ariana mora, É, que é. Rosa morou muitos anos. Era de meu pai ali, aquela casa. Vocês moravam ali, É. né? Morava ali. Mas me diga uma coisa, quando a senhora começou a vender, a senhora sempre só vendeu aqui ou a senhora também viajou? Não, passou uma porção de anos. Depois, quando eu estava com 4 filhos, grávida já dos 5, foi que com Madalena, mais a mãe dela, andava assim vendendo no São José, em outros E cantos. outras festas por aí. Aí eu comecei indo mais ela e até hoje. E a senhora sempre viajou assim, mesmo casada? Minha mãe ficava com meus filhos e eu ia. Ia. Mas a senhora começava a fazer de quando a senhora lembra? Porque algumas pessoas relatam assim, não, a gente começava na festa da Patioba em setembro, já A dava, festa já da tinha... Patioba para setembro é muito tempo. Quando for em setembro, ela tá agarrada uma na outra. Não, assim, que já na festa da Patioba já tinha Já cabacinha tinha, e já começava a vender Agora dali. sim, quer dizer que a gente fazia a festa da Patioba era final de setembro, aí a gente começava a fazer assim, do dia 10 em diante. Bem próximo, né? Era. Para não deixar muito tempo Ia ela ali. fazendo e botando numa caixa, porque antes a gente levava na caixa, agora que a gente leva no balde. Mas agora que esse calor não dá. Diz que tá derretendo tudo Tá. agora, tá? Eu fiz 4 baldes desse, ó, e atrepei. Com 9 dias que eu fui espiar, o balde estava bem embaixo, deixei de cálculo, ele estava quase que nem aí, ó. Eu comecei tirando. Nunca aconteceu isso, Não, do nunca, tempo que a senhora nunca, faz. Nunca. Então quer dizer que Agora o esse calor ano- tá diferente, né? Para outros Aí eu anos. tive que desmanchar todinha de novo para fazer outra vez. Agora, E agora tá fazendo o quê para não acontecer isso? Tem que fazer em cima da bucha mesmo. a minha filha faz e eu tapo. Hum. Desde segunda-feira que a gente faz. É fazendo, faz hoje, amanhã tapa. Faz hoje, amanhã tapa. Qual foi o lugar mais longe que a senhora lembra assim que foi vender? Perto daqui assim, que a senhora festa assim longe, que a meu senhora já irmão, foi? aqui, São olha. Francisco já foi há algum tempo? Muitas vezes fui para São Francisco. Cumbi nunca foi? Cumbi não, nunca fui não. Aqui da Ban, Fui já para algum lugar Malhada dos Bois, Malhada dos fui para Bois. Aquidaban, fui para o Poxinho, Espinheiro, Que Miranda. já é Japoatã, né? Coxinha. É para lá, já é. E Estiva dos Pau, a gente ia de pé Descendo pro do Badajó. Badajó para Estiva dos Pau, porque só tinha carro até lá.